Vamos à palavra? Gênesis 23, por favor. Eu queria muito que você abrisse o seu coração para essa palavra que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Essa palavra é uma palavra de destino para você. É uma palavra de orientação de Deus para você de maneira individual, para vocês no coletivo como igreja. E eu creio que muita coisa que vai ser falado aqui vai fazer sentido. Amém? Gênesis 23, a partir do versículo 1. O tempo da vida de Sara foi de 127 anos. Então ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Se você tiver com a sua caneta, eu queria que você circulasse terra de Canaã aí na sua Bíblia. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois disso, Abraão se levantou, afastou-se do corpo dela e foi falar com os heteus. Foi falar com quem? Com quem? Eu sou estrangeiro e peregrino entre vós. O que Abraão está fazendo aqui é dizendo: eu não sou como vocês. Eu sou diferente de vocês. Eu sou peregrino e estrangeiro. Eu não tenho geografia. Eu não tenho geografia. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha falecida, deixando-a ali. E os heteus responderam: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Faze o sepultamento da tua falecida na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós te negará sua sepultura para que sepultes a tua falecida. Então Abraão se levantou e inclinou-se diante dos heteus, o povo da terra, e lhe disse: se concordais que eu sepulte a minha falecida, deixando aqui, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que me conceda a caverna de Macpela, que ele possui na extremidade do seu campo, que me seja concedida pelo devido preço. Diga assim: para que eu viva aquilo que Deus tem para mim, o devido preço precisa ser pago. E o devido preço às vezes é uma decisão que você tem postergado. O devido preço talvez é você deixar de estar em algumas mesas. O devido preço é o peso do rompimento. O devido preço é o peso de uma caminhada se movendo pelo propósito de Deus. O devido preço é enfrentar as dores necessárias. Esse é o devido preço. Mas eu estou te mostrando em um texto que o devido preço é pago para que a vontade de Deus seja vivida. Tem alguém que deseja pagar o preço para viver o plano dele? Vamos terminar a leitura. Abraão diz: eu quero pagar o devido preço. Eu quero pagar porque eu quero ter como propriedade de sepultura no meio de vós. Agora olha isso. Efron estava sentado no meio dos heteus. Aonde ele estava? Sentado no meio dos heteus. Então, ouvido pelos heteus, isto é, por todos os que estavam na porta da sua cidade, Efron, o heteu, respondeu a Abraão: não, meu senhor, me ouve. Eu concedo-te o campo e também a caverna que nele está. Olha o que Efron está dizendo. Efron está dizendo para Abraão: Abraão, você não precisa pagar o preço. O que eu tenho para você é confortável. Mas a grande verdade sobre o plano de Deus é que muitas vezes o que Ele tem para nós não nasce no conforto. Sai quando a gente sai da zona de conforto. A grande dificuldade que nós temos é uma geração que não quer pagar o preço pelo propósito. Me desculpe, propósito de Deus não é alcançado sem o preço ser pago. A grande verdade é que os heteus estão querendo fazer com que Abraão tenha na sua consciência: coloca aqui. Mas a verdade é, Deus não chamou Abraão para fazer parte de cananeus e de heteus. Ai, meu Deus do céu. Deus chamou Abraão para construir uma geração, para dele sair um povo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que todas as vezes que você posterga em pagar o preço pelo que Deus tem para a sua vida, você deixa uma grande colheita de lado. Você precisa pagar o preço para você viver o projeto de Deus para a sua história. Então Abraão se inclinou diante
todo o povo da terra e falou a Efron: se estás de acordo, eu peço que me ouças. Eu pagarei o preço do campo, recebe-o de mim, e eu vou sepultar ali a minha falecida. Efron respondeu a Abraão: meu senhor, me ouve. O terreno vale 400 ciclos de prata. O terreno vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e ti? O que é isso entre mim e ti? Você pode repetir essa pergunta comigo no 3? 1, 2, 3. É a promessa. É a promessa. Você não vai negociar o plano de Deus para você por causa de homens. Você não vai negociar o projeto de Deus por causa de pessoas. Você não vai negociar o plano de Deus por causa de propostas. Portanto, faz o sepultamento da sua falecida. Abraão ouviu a Efron, pesou-lhe a prata, aquilo que tinha sido falado diante dos ouvidos dos heteus, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, próximo de Manre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que havia ali nele, em todos os seus limites ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos heteus, isto é, de todos os que haviam entrado pela porta da sua cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna de Macpela, próximo de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim os heteus passaram para Abraão o campo e a caverna que estava nele, como propriedade de sepultura. Amém? Diga comigo assim: eu preciso descansar no plano de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar por alguns minutos aqui. Tudo tem um começo. Tudo tem um início. E eu creio que como você também deseja que a sua história tenha a marca de Deus nela. A nossa história e aquilo que nós vivemos precisa ter a identidade de Deus. Antes de nós entrarmos no capítulo 23 de Gênesis, eu preciso rebobinar um pouco a fita com você, para pensarmos sobre um casal, Abraão e Sara. A história desse casal começa no capítulo 11 do livro de Gênesis. A primeira identidade que nós temos desse casal é que eles estão em uma geografia pagã, chamada Ur dos Caldeus. Josué no capítulo 24 vai mostrar que esse ambiente Ur dos Caldeus era um ambiente de idolatria. E que possivelmente o pai de Abrão, chamado Terá, era um dos produtores de imagem de idolatria daquele contexto e daquele ambiente. Uma segunda informação que nós temos a respeito desse casal, ainda no capítulo de número 11, é que Sarai era estéril. O que ela era? Ela não conseguia gerar. Então nós temos a imagem de um casal em uma geografia improvável, com um problema improvável. Mas no capítulo de número 12 a voz de Deus grita: Abraão. Não. Nós temos um casal em uma geografia improvável, em um ambiente improvável, com um problema improvável, e Deus grita o nome deles. Você entende que Deus não te esquece no meio da impossibilidade? Você que entende que Deus não te esquece no meio do problema? Você entende que Deus te chama pelo nome porque o projeto dele tem a ver com você? Você entende que Ele te chama pelo seu nome, não pela sua dor? Eu pensei que alguém reagiria nisso aqui. Você entende que Ele te chama pelo seu propósito, não pela sua dor? Ele te chama pela sua identidade, não pelo tamanho do seu problema. O que Deus faz mexe com a estrutura. Deus grita: Abraão, sai da tua terra. Opa! Sai do meio dos seus. Diga comigo: saída. Diga comigo: saída. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então olha o processo. Sai e eu mostro a terra. Sai
e eu mostro a terra. Sai e eu mostro a terra. Sai e eu mostro a terra. Alguém olha e pensa: meu Deus do céu, sair do conforto? Não, não é sair do conforto, é sair para a promessa. Sair do conforto não, é sair para a voz dele. Tem uma expressão nesse texto, nesse site aqui, que é muito linda. A expressão é lech lecha. Sai em direção de ti mesmo. O que é isso? Sai em direção do seu propósito. Opa! Então quer dizer que aqui em Ur dos Caldeus não é meu propósito? Não. É por isso que enquanto você está aqui, a sua identidade é corrompida. É por isso que enquanto você está aqui, você é conhecido pelo seu problema. É por isso que enquanto você está aqui, você não consegue sair desse ambiente. Mas tem uma coisa: quando você sai e vai para o meu propósito, você vai em direção daquilo que você é, em direção daquilo que eu tenho para você, em direção da realidade de quem você é. Nosso problema é que nós vivemos crises porque nós não estamos nos movendo da palavra dele. Agora olha aqui, Deus diz: sai, sai, porque o que eu tenho para você tem a ver com a sua saída. É impossível algumas coisas acontecerem enquanto você não tomar a decisão de sair. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te dar terra e eu vou te dar descendência. Eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência. Eu vou te dar terra e eu vou te dar descendência. Tem uma coisa: eu tiro você de Ur dos Caldeus para dizer para você que tudo aquilo que você perde por causa dele, ele acrescenta lá na frente. Porque nunca tem a ver com perda, tem a ver com propósito. Vou falar de novo: não tem a ver com perda, tem a ver com propósito. Perca pessoas, mas não perca propósito. Perca coisas, mas não perca o propósito. Perca palavras de afirmação, mas não perca o propósito. Perca o púlpito, mas não perca o propósito. Perca tudo, mas não perca o propósito. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam entender que o propósito é maior do que a sua própria vida, e você não vai abrir mão dele. Sai, Abraão. O que Sara era? Então Deus não dá só saída, e Deus não dá só geografia, mas Deus dá resolução para o problema. Através de você, Abraão, através da sua semente, outros vão ser abençoados. Eu gosto disso aqui. Eu gosto disso, porque entenda algo: Abraão está acostumado com deuses que são imagens, mas não falam. É por isso que todas as vezes que Deus vai trabalhando na vida de Abraão, você vê que todas as vezes Deus não se revela estereotipamente, mas como voz. Por quê? Porque Abraão está acostumado com imagem. Agora ele precisa entender que aquilo que Deus faz nem sempre está visível, mas tem a ver com a voz dele. Nem sempre tem a ver com o que está aqui, tem a ver com a voz. Sabe de quê? Nem sempre Deus vai te dar um mapa, mas Deus vai te dar a voz dele como direção. Nem sempre Deus vai te dar um mapa, mas Deus vai te dar a voz dele como direção. O nosso problema é que nós temos dificuldade de lidar com a voz dele. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Jesus olhou para os discípulos e disse: eu não vou dar mapa para vocês, eu vou dar a voz. Passemos para a outra margem. Quem se preocupa com o mapa pensa: olha só, a tempestade se levantou, nós vamos morrer. Jesus olhou para eles e disse: o problema de vocês é falta de fé, porque vocês querem algo concreto, mas o que eu tenho para você é voz. Vocês querem algo concreto, mas o que eu tenho para vocês é voz. Você não vai ser lembrado por nada além da voz dele. Eu quero ser conhecido pela voz dele. Sabe de uma coisa? Abraão é chamado o pai da... E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? O que você será conhecido será por causa da voz dele. Alguém que será conhecido por obedecer a voz dele. Alguém que será conhecido por viver a voz dele. Alguém que será conhecido por viver os projetos dele. Então, Abraão, você precisa entender que o projeto para você não é essa terra. Vou dar um spoiler para você. A terra da promessa é chamada Canaã. Qual que é o nome da terra da promessa?
Então diga assim: o que Deus tem para Abraão e Sara não é Ur dos Caldeus, mas é Canaã. Deus dá destino, meu irmão. Deus dá destino. Deus dá destino. Deus dá destino pela voz. Deus dá destino pela voz. Sai. Calma, a gente já vai entrar no capítulo 23. Mas eu preciso te mostrar que Abrão não respondeu a voz da maneira que deveria, porque Deus mandou sair do meio do quê? Sair do meio do quê? Você já percebeu que nós temos problemas de tirar algumas coisas que Deus quer que a gente tire? E porque a gente não tira, a gente parece que fica preso. Meio caminho não é caminho, tá? Meio propósito não é propósito, tá bom? Vou continuar falando. Meia decisão não é decisão, tá bom? Enquanto você continuar confortável com o ambiente que você está, você não chega onde Deus quer que você chegue. Nosso problema é não respeitar a voz. Não existe meia obediência. Ou você vai ou você não vai. Eu vou, mas deixa eu dar um jeitinho, porque vai ser pesado demais. Eu vou levar Ló, sobrinho, família, sangue, não vai dar nada. Deus está dizendo: sai. Não cabe Ló no seu propósito, sai. Não cabe Ló no seu propósito, sai. Não cabe Ló no seu propósito, sai. O capítulo de número 13 é um dos capítulos que mexe comigo, porque eu entendo Abrão. Eu entendo como é difícil quebrar alguns vínculos em algumas fases. Eu sei como é pesado quebrar algumas coisas quando nós não queremos tirar. Eu sei que é pesado, mas mais ainda pesado é eu não obedecer e ouvir a voz dele de maneira completa. Ai, meu Deus. Ló não combina com a sua geografia. Você decide. A grande verdade é que o problema talvez não está em Ló. O problema não é Ló. O problema é você. O problema não é Lózinho. Ele é bonitinho, ele é gente boa, ele é até legal. O problema é que você tem identidade. O problema é que você tem propósito. O problema é que você tem chamado. O problema é que foi você que ouviu a voz dele. O problema é que você foi quem ouviu a promessa dele. Perca pessoas, mas não perca o propósito. Perca coisas, mas não perca o propósito. Ainda que tudo seja perdido, não perca o propósito de Deus para a sua história, porque Ele é maior que tudo. Deus vai mudar a geografia, e Deus quer tirar e mudar o ciclo. Por quê, Abraão? Seu ciclo agora tem a ver com milagre. Capítulo de número 13. O texto bíblico diz que há contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Não há contenda entre Abrão e Ló, é entre os pastores de Abrão e de Ló. O texto bíblico diz que Abraão, quem? Grita, Abraão. Diga, Abraão. Capítulo de número 13, Abraão chega para Ló e diz: para que não haja contenda entre mim e você, e para que não continue a contenda entre os meus pastores e os seus pastores, escolhe qualquer pedaço de terra aqui que eu vou sair. Quem foi que disse? A promessa está sobre a sua vida. A decisão parte de você.
Eu vou repetir isso aqui. A promessa está sobre a sua vida, a decisão parte de você. Eu já vi muita gente fracassando do seu propósito porque postergou algumas decisões, mas o céu está gritando nessa noite para você: está na hora de você tomar a decisão, Abraão. Está na hora. O problema é que Ló não tem o coração no propósito, porque o capítulo 13 de Gênesis diz que Ló escolhe uma das regiões de Sodoma, porque é bonita, porque é visível, porque agrada os olhos, porque é belo. Mas Deus está mostrando desde o início para Abraão que aquilo que é estereótipo não tem a ver com o plano dele, é fora da lógica mesmo, é fora da lógica, é fora. Estou entrando no capítulo de número 14. Abraão e Ló se separam. O texto bíblico no capítulo 14, a partir do versículo de número 8, vai dizer assim: e Ló foi capturado por causa de uma guerra que estava acontecendo nas regiões de Sodoma e da sua geografia. Versículo de número 14. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de quem perseguia. Aí lá o 16, Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, o seu sobrinho, como todos os bens, as mulheres e os outros prisioneiros. A maldade dos outros não me torna tão mal como eles. O que fizeram comigo não me torna tão mal quanto eles. A questão é que eu tenho um propósito para preservar. Nunca foi sobre o que eu tenho contra você, sempre foi sobre o meu propósito que eu carrego. Nunca foi sobre o que eu tenho, nunca foi. Abraão poderia fazer de tudo para destruir Ló, mas ele não fez isso. Ele só entendeu que a dimensão do propósito era maior do que a vida dele. É por isso que ele não responde com as mesmas armas que feriram. Deixa eu te dizer algo: não é porque te feriram em uma área da sua vida que você vai devolver ferindo do mesmo jeito. Jesus me mostra que aonde Pedro tira a espada, ele coloca a mão para sarar. Aonde Pedro tira a espada, ele coloca a mão para sarar. O servo do sumo sacerdote foi lá para prender Jesus, mas ele está dizendo: mesmo que tenham e mesmo que estejam querendo fazer um mal contra mim, eu não respondo mal assim, porque o propósito é maior do que me fazem, o propósito é maior do que falam sobre mim. Eu vou liberar essa palavra aqui para alguém. O propósito é maior do que falam, o propósito é maior do que a crítica, porque eu sei que eu tenho direção e eu estou me movendo para onde Deus quer que eu chegue. Vai chegar, Abraão. Vai chegar, Abraão. Levante suas mãos para os céus. Você vai chegar no propósito, Abraão. Você vai chegar no propósito, Abraão. Você vai chegar no propósito, Abraão. Você vai chegar no propósito. Vão se levantar pessoas para destruir o propósito. Eu sei que eu tenho Deus. Vão levantar pessoas tentando colocar no poço. Eu sei que eu tenho Deus. Vão tentar se levantar contra aquilo que Deus tem para minha história. Eu tenho Deus. Se levantaram contra José, tentaram colocar ele num poço. Se levantaram contra a mensagem de Jeremias, tentaram colocar ele no poço. Se levantaram contra Daniel, tentaram colocar ele numa cisterna com leões. Mas tem uma coisa: José tinha Deus, Jeremias tinha Deus, Daniel tinha Deus. Quem tem uma palavra não morre no poço. Quem tem uma palavra. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Me tirou de um poço de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Você entende? Eu esperei por Ele.
Eu esperei por Ele. O grande problema é a precipitação. Eu esperei por Ele. Você entende? Eu esperei por Ele. Vamos pensar o que o salmista está dizendo? Eu esperei com paciência pelo Senhor. Eu estava em um poço, mas eu estava no poço esperando Ele. Eu estava na pior fase da minha vida e eu estava esperando por Ele. Todo mundo tentou fazer eu abrir mão do propósito. Teve proposta, teve coisas, mas eu esperei com paciência por Ele. Eu esperei com paciência por Ele. Eu esperei com paciência com Ele. Quem sabe ouvir a voz de Deus e respeitar o tempo de Deus? Diz o salmista: Ele se inclinou, Ele me tirou. Eu sei que tem proposta, mas é Ele quem estende. Você já pensou? O salmista está dizendo que Deus se inclinou. Não foi homens, não foi proposta. Quem vai tirar você daí não são homens. Quem vai tirar você daí é Ele. Enquanto Ele não falar comigo, eu não me movo. Mas tem uma coisa: quando Ele fala comigo, Isaías escreveu: quando vocês estiverem clamando, Ele já estará ouvindo o clamor de vocês. Quando vocês estiverem falando, Ele já vai responder aquilo que vocês estão clamando, porque tem a ver com o propósito que você carrega. Obediência continua lá. Sabe por quê? Porque tudo muda nisso aqui. Ele me tira, Ele me edifica sobre a rocha, e Ele traz cântico para minha boca. Eu pensei que vocês iam dar glória a Deus nisso aqui. Ele estava em um poço no meio da lama. Deus tirou e colocou sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Aí vem o Novo Testamento para me mostrar que Cristo é a rocha. Ele é a rocha. Então quer dizer o seguinte: eu espero porque eu preciso estar em Cristo, não na palavra dos homens. Falem o que quiser, enquanto criticam, eu estou sobre uma rocha. Capítulo 21. A promessa nasceu. O nome dele é Isaac. Significa riso. Sara riu da promessa. Ela riu. Mas tem promessa, tem identidade. O capítulo de número 17 de Gênesis vai mostrar que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? O texto responde: 2 motivos. Eu tenho uma aliança com você, e agora você será pai de multidões. Posso falar isso aqui? Posso falar? Você percebe? Como Abrão, ele ouve a promessa. Como Abrão, ele ouve sobre o propósito. Como Abrão, ele ouve sobre a terra. Como Abrão, ele ouve sobre a descendência. Como Abrão, Deus muda a geografia. Como Abrão, Deus vai mostrando para ele que algumas pessoas não podem fazer parte do propósito. Mas é como Abraão que a identidade vai revelar. É como Abraão que vai ter aliança. É como Abraão que vai começar as promessas se realizarem. É como Abraão que tudo vai mudar. É como Abraão, sabe o que eu estou dizendo? Até como Abraão você era conhecido pelo passado. Até como Abraão você era conhecido como a dor. Agora como Abraão, o homem da aliança, é pai de multidões.
geografias fechadas, portas fechadas, é por causa de uma coisa: aliança, 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 aliança. Abraão, a geografia vai mudar. Eu sei que dá medo, mas dá medo para quem não tem palavra sobre, dá medo para quem não tem aliança. Você tem aliança com Ele, Abraão. Todos os dias, quando você olhar e pensar: será que eu fiz a escolha certa? Eu me movo na palavra, eu me movo na identidade de quem eu sou, eu me movo na minha aliança. Você percebeu que o que você precisa para o seu caminho é 3 coisas: palavra, aliança e identidade. Palavra, aliança, identidade. Palavra, identidade e aliança. Você percebeu que tudo tem a ver com aqui? E não tem nada a ver com aqui? Quem é que dá a palavra? Quem? Aponta o dedo para cima. Quem é que dá a palavra? Grita: Deus. Quem é que dá a aliança? Quem é que dá a identidade? E por que você vai temer contra aquilo que vão fazer com você no meio do caminho? Você tem palavra, você tem aliança, você tem identidade. Você sabe quem você é, Abraão. Você vai gerar, vai vir uma descendência. Eu sei que Abraão e Sara cometeram erros de precipitação, mas existe uma coisa chamada graça, que muda toda a lógica do caminho. Existe uma coisa chamada graça, que muda toda a lógica do caminho. Eu não sei quais foram os seus erros, eu não sei quais foram os seus pecados, eu não sei quais foram as suas atitudes precipitadas, mas existe uma palavra chamada graça, que vai alinhar você, que vai alinhar você, que vai alinhar você. Balança quem está do seu lado e fala: você não entendeu que essa noite é noite de alinhamento? Balança, diz: você não entendeu que é noite de alinhamento? Glória ao Espírito. Eu sinto a mão do Espírito Santo nessa noite trabalhando. Eu sinto Ele entrando em causas impossíveis e trabalhando. Eu sinto Ele entrando em coisas em portas fechadas e trabalhando. Por um minuto, fique à vontade para fazer o que você quiser. Se você quiser se levantar para abrir o seu coração em adoração a Ele, levanta. Se você quiser gritar aí do seu lugar, grita, porque o Espírito Santo está trabalhando. Tem aliança, tem aliança, tem aliança. Tem alguém entendendo ali que tem aliança? Tem aliança, tem aliança, tem aliança. Eu estou deixando você ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu te conduzi até aqui. Agora é você e Ele. Pode chorar. Cadê a banda para subir aqui para me ajudar no instrumental enquanto a gente está vivendo esse momento de ministração? Por mais um minuto. Isso aqui é o Espírito Santo abraçando pessoas.
Eu quero que você levante a sua voz a Ele, fala com Ele aí. Eu estou dizendo que essa é uma noite de alinhamento, para você entender que tem aliança, que tem promessa, que tem identidade. Eu sei que doeu perder Ló, eu sei que apertou perder Ló, eu sei que doeu perder geografias, eu sei, mas tinha um propósito. Para te mostrar que é um propósito, diz o Senhor, eu te abraço agora com a minha presença. Doce Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, eu calo a minha voz para que o Senhor comece a tratar alguns corações aqui. Eu calo a minha voz para que o seu Espírito Santo comece a invadir aqui. Tem propósito, Abraão, tem aliança, Abraão, tem identidade, mas só tem porque tem uma voz. Vai. Por um minuto a banda vai ministrar, e esse é o tempo da sua cura com o Espírito Santo aqui. Se lembra da promessa que você se esqueceu? Está perdida no tempo não, Abraão. A promessa está de pé, Abraão. A promessa está de pé. Vem, banda, sobe. Enquanto os instrumentos estão ministrando, o Espírito Santo, como brisa, como nos tempos de Davi, começa a invadir essa casa. Eu não sei você, mas eu sei para onde eu estou indo, e onde eu estou indo tem a ver com a voz que eu ouvi. Tem alguém entendendo a palavra lá? O Espírito Santo está descendo nessa casa para dizer: é tempo de alinhamento. Eu não esqueci. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. A melodia é: a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa. Glória. Glória. Eu preciso continuar. A banda vai ficar comigo. Vocês têm mais 10 minutos para me ouvir? Isaac nasceu, está nos braços, porque projeto de Deus tem a ver com o tempo. Oh meu Deus. Gestação
tem a ver com o tempo. A maturidade tem a ver com o tempo. Mas tem a ver também em entender que quando o tempo se finda, o espaço se fecha. E o nascimento é Deus dizendo: tive que ir. Pergunte para Abraão: o que você aprendeu sobre o tempo de Deus? Eu aprendi que no tempo de Deus, Isaac é colocado nos meus braços. Nasceu do nada, nasceu do nada. Você não estava lá quando o ventre era estéril. Nasceu do nada, nasceu do nada. Você não viu quantas noites eu não dormi orando pelo projeto. Nasceu do nada. Você não viu quando eu pensei em desistir. Nasceu do nada porque você não ouviu a voz. É por isso que você não pode caminhar comigo. Mas quem ouve a voz sabe que no tempo de Deus nasce. No tempo de Deus nasce. No tempo de Deus nasce. Isso aqui é profético para alguém. No tempo de Deus nasce. No tempo de Deus nasce. No tempo. Agora, Abraão, você precisa entender que aquilo que nasceu no tempo de Deus, tem hora que você tem que devolver para o altar, para que um novo começo chegue. Você precisa entender que uma vez você ouviu a palavra, uma vez você ouviu a voz, agora você precisa entender que você precisa devolver no altar para começar de novo. Me prova, João, te provo. Gênesis capítulo 12, Deus disse: sai da tua terra, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Gênesis 22. Isaac já tinha aproximadamente 20 anos. Tem 20 anos que eu estou com a promessa. Sabe, uma das marcas de Abraão era levantar altar. Me mostra na Bíblia qualquer referência depois do nascimento de Isaac mencionando que Abraão estabeleceu o altar. Está tentando fugir de quem você é? Eu te levo para o altar para te amarrar lá. Abraão, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha só, Gênesis 12, 20 e 12 se encontrando. Abraão, você mudou, mas eu não mudei. A palavra está de pé. Parece que o capítulo de número 22 volta a reacender a chama do capítulo 12. O capítulo de número 22 vem reacender a chama que foi acesa lá no capítulo de número 12. E aí, Abraão, não tem a ver com você sacrificar Isaac. Tem a ver para eu saber aonde está o seu coração. E para eu saber aonde está o seu coração, eu preciso amarrar ele no altar. Você precisa sofrer pelo propósito. Quando ele coloca o coração no altar, Deus diz: eu entendi quem é você. Agora as coisas vão ser diferentes. Para começar, quando ele estava subindo o Moriá com Isaac, Abraão olhou e disse: Deus vai prover para si o cordeiro. Deus vai prover para si o cordeiro. Era Abraão dizendo o seguinte: a gente caminha na providência, é Deus quem vai prover. Sabe de uma coisa? O que foi sacrificado no altar não foi um cordeiro, foi um animal de outra espécie. Por quê? Porque João escreveu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão, você precisa entender que o seu caminho fala sobre sangue, sobre cruz. Fala sobre sangue, sobre cruz. Fala sobre sangue, sobre cruz. Nem tudo é revelado aqui, muitas vezes é revelado no caminho. Olha aqui, como amantes da escritura que eu sei que vocês são, a mensagem da Bíblia é sobre uma revelação.
E essa revelação, o nome é Cristo Jesus. Tem um autor chamado Walter Kaiser Jr. que ele diz que existe um plano, e o plano que está no Antigo e Novo Testamento é o plano da promessa de Deus, e ele tem nome, é Jesus. Então, Abraão, o seu caminho não é sobre você, é sobre Jesus. O caminho que você está não é sobre você, é sobre Jesus. Quão mesquinho você é para pensar que o caminho é sobre você. O caminho é sobre Ele, é Ele que está sendo revelado. Então olha aqui, eu não caminho para eu me promover, eu caminho para Jesus ser revelado. Eu não caminho para eu crescer, eu caminho para Jesus ser revelado. Eu não caminho para eu aparecer, eu caminho para Jesus ser revelado. Eu não caminho para eu me soberbecer, eu caminho para Jesus ser revelado. Eu não sei para onde você está indo, mas eu acordo na segunda para revelar Jesus. Eu acordo na terça para revelar Jesus. Eu acordo todos os dias para revelar Jesus. Eu trabalho para revelar Jesus. Estão te criticando, Abraão, mas Jesus está sendo revelado, e é isso que importa. Até porque Ló pode vestir máscara, Ló pode gostar de aparência, mas eu entendi sobre o projeto de Deus que o maior projeto é aquele que revela Cristo. Quando o projeto para de revelar Cristo, eu preciso mudar o caminho. Chegamos no capítulo 23. Você pensou que eu não ia chegar, né? Diz o texto que Sara morreu. João, estava tudo muito legal até aqui. Pois é, mas ela morreu. Deus prometeu o que para Abraão e Sara? Uma terra. Qual que era o nome da terra? Então vou precisar ler uma coisa. Projeta o versículo de número 1 de Gênesis 23. Projeta para mim. Vai esquentando. Gênesis 23, 1. Sara viveu 127 anos. Põe o 2. E morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Aonde? Doeu, né? Mas tem uma coisa, está doendo, mas eu estou no lugar da promessa. Está pesado, mas eu estou vivendo a promessa. Está doloroso, mas eu estou vivendo a promessa. Está difícil, mas estou vivendo a promessa. Está pesado, mas eu estou no lugar da promessa. Sabe de uma coisa? Vai doer viver os planos de Deus. Vai ser pesado viver os projetos de Deus. Vai ferir viver os projetos de Deus. O capítulo de número 22, eu vi Abraão vivendo a vontade dele. O capítulo 23, eu estou vendo Abraão sofrendo pelo plano de Deus. Te iludiram se te disseram que viver o projeto dele não vai doer. Alguém olha e diz: Abraão, é tempo de dor. Abraão grita: não, é tempo de cumprimento da promessa. Você percebeu um detalhe? O texto diz que Sara viveu 127 anos. Que é uma curiosidade? A única mulher na Bíblia que é relatado a idade dela é Sara. Isso já ensina muita coisa pra gente não perguntar a idade de mulher, né, irmão? É a única mulher na Bíblia que tem a idade dela mencionada explicitamente. Quer ver uma coisa? Sara viveu 127 anos. Quem olhou e pensou nossa, Abraão, é a pior noite da sua vida. A pior noite da minha vida? Você sabe de onde Sara veio? Veio de Ur dos Caldeus, um lugar de idolatria. Você sabe quem Sara era? Era alguém que tinha um ventre estéril. Sabe quem é a Sara do capítulo 23? É alguém que vê o Deus tocar no ventre e ela gerar. É alguém que saiu de Ur dos Caldeus e está em Canaã. Tem a ver o seguinte: Sara não terminou a vida como ela começou.
Está doendo, mas tem a respeito da identidade que eu estou carregando, tem a ver com a promessa que eu estou carregando. A minha vida começou doendo, a minha vida começou infrutífera, a minha vida começou com um ventre estéril, a minha vida começou em um ambiente de idolatria, mas a minha vida está terminando na terra da promessa, gerando a promessa, sendo uma promessa. Abraão, o versículo de número 2 vai mostrar que Abraão vai até o lugar que Sara estava. Você percebe que Abraão não perdeu o caminho mesmo por causa da dor? Ele não perdeu a direção mesmo sofrendo pelo propósito. Por quê? Mais importante do que o peso que eu carrego é eu não perder a direção. Mais importante do que a promessa é eu não perder a direção. Mais importante que o projeto é eu não perder a direção. Alguém olha e pensa: Deus está ausente do capítulo 23, porque você não vê o nome de Deus citado. Parece que é um texto histórico. A única vez que é mencionado o nome de Deus é quando os hititas olham para Abraão e dizem o seguinte: Abraão, você é príncipe de Deus. Eu vejo isso aqui como graça. É como Deus sacudindo Abraão. Seu nome é Abraão, você é pai de multidões. Seu nome é Abraão, você é pai de multidões. É como Deus invadindo o lugar da dor e sacudindo Abraão. Você não vai parar na dor, você é pai de multidões. Tem propósito, tem propósito. É a primeira vez que a Bíblia me mostra Abraão chorando. É no tempo que ele chora, é no tempo que ele lamenta, é no tempo que ele perde alguém, que a promessa começa a ser cumprida. Fica em pé. Diga comigo: Abraão vai aos hititas. Por que ele vai aos hititas? Porque passou os 3 dias do luto. Passou quantos dias? Deus tem um negócio com o número 3, né? Todo mundo pensou: Jesus está enterrado, não vai viver. Pois é, 3 dias depois, olha quem está vivo. 3 dias. O processo do luto no contexto bíblico era o seguinte: rasgava as vestes, rapava a cabeça, ficava lamentando 3 dias. Passou os 3 dias, Abraão entendeu: eu preciso enterrar ela, porque eu tenho um compromisso com a promessa. Eu tenho um compromisso com a promessa. Aí Abraão vai até os hititas e diz o seguinte: eu sou estrangeiro. Eu sou o quê? Sabe o que isso significa? Significa alguém de fora, alguém sem raízes, alguém que está em passagem temporária. Sabe o que esse texto me mostra? Que se eu abrir o meu coração para a pessoa errada, ao invés de que eu alivie um problema, eu vou arrumar 2. Posso repetir isso aqui? Abraão me ensina que quando eu tenho um problema, ao invés de eu ir sair falando para todo mundo qual é o projeto e quem eu sou, eu preciso me guardar e abrir o meu coração para as pessoas certas. Porque ao invés de eu resolver um problema, eu arrumo 2. Abraão me mostra que é nas piores fases que eu preciso proteger a promessa, que é nos piores dias que eu preciso guardar a promessa. Então tome cuidado com quem você abre o coração. Tome cuidado nas mesas que você assenta, porque aquilo que você pronuncia muitas vezes não tem a ver com o propósito de Deus para a sua história, por causa de conselhos que você vai executar. Mas quando você preserva o seu coração, e sabe o que o texto me mostra? Que Abraão abre o coração dele para os hititas. Para os hititas, povo cananeu. E ele diz o seguinte: eu preciso de um lugar para colocar a promessa. Hebreus diz que, capítulo 11, que os patriarcas se identificavam como estrangeiros, porque eles sabiam que eles não eram daqui, que a pátria deles não era aqui. Então quando Abraão está chegando e dizendo eu sou estrangeiro, ele está dizendo: isso aqui, ó, é terra,
Isso aqui é qualquer coisa, porque o plano maior está lá. O plano maior está sendo gerado lá. Agora olha aqui. Ele diz para os hititas: eu quero comprar. Eles dizem: nós queremos te dar. Ele diz: não, eu vou pagar o preço, porque eu sei que projeto de Deus tem a ver com preço. Aí ele olha e diz o seguinte: vai falar para Efron que se ele quiser negociar, eu vou negociar com ele. Aí o texto bíblico diz o seguinte: e Efron estava no meio. Estava onde? E grita: Abraão, o que é esse pedaço de terra entre mim e você, rapaz? Põe ela aí. Abraão diz: você não entendeu, Efron. Você não entendeu. A questão é que você está olhando pensando que é terra, mas na verdade é promessa. Deus não me chamou para ser pai dos cananeus. Deus me chamou para ser pai de multidões. Tem muito mais, tem muito mais. Deus não me chamou para nascer de mim os cananeus. É através da minha semente que vem Israel. É através de Israel que vem o Messias. É através do Messias que os gentios são alcançados. É multidão. Então se eu abro mão da palavra que foi lançada, eu abro mão também daquilo que Deus vai fazer no futuro. Se eu abro mão da palavra que foi lançada agora, eu abro mão daquilo que Deus vai fazer no futuro. Eu vou repetir isso aqui: se eu abro mão da palavra que Deus falou agora, eu estou abrindo mão do que Deus vai fazer no futuro. Você percebeu um detalhe? Que o texto bíblico diz que Efron estava no meio. Abraão chegou e falou com os hititas. Por que ele não chegou e falou direto com Efron? É porque Abraão entende que alguns processos precisam ser respeitados, mas que quando é projeto de Deus, ele nem precisou que os povos chegassem e falassem com Efron. O texto diz que Efron estava no meio e ele gritou: Abraão! A resposta está no lugar que você menospreza, ela está lá no meio. Efron olha e diz: beleza, me paga 400 ciclos de prata que a terra é sua. Sabe o que Efron fez aqui? Roubou Abraão. Porque você vê em outras passagens que Davi pagou em torno de 50 moedas de prata por um ambiente, uma geografia que o tabernáculo e o templo foi construído. Mas tem uma coisa: se Deus dá o projeto, Ele patrocina o projeto. Se Deus dá a palavra, Ele cuida da palavra. Se Deus deu uma voz, Ele cuida da voz. Sabe? Abraão podia ter desistido por causa das críticas. Abraão poderia ter parado por causa das críticas. Noé podia ter parado por causa das críticas. Aquela mulher que quebrou seu vaso com perfume nos pés de Jesus e lavou os seus pés com seu cabelo, ela poderia ter parado por causa da crítica. Jesus poderia ter parado o propósito dele por causa da crítica. Mas tem uma coisa: enquanto estão criticando, o projeto está nascendo. Enquanto estão criticando, Jesus está dando o que precisa. Enquanto estão falando mal, Deus está providenciando. Abraão, chegou o dia que a promessa parece não fazer sentido. Olha, Abraão é pai de multidões. Como ser pai de multidões se a mulher morreu, meu Deus do céu? Tem dia que a promessa não faz sentido na nossa vida. Tem dia que a gente acorda pensando que Deus nos abandonou. Tem dia que a gente olha para tudo que nós ouvimos e pensamos: eu estou indo em direção contrária. Mas você entendeu que Deus não te deu um mapa, Deus te deu uma palavra. Então o que te guia não é o mapa, é a palavra dele. A promessa não está sendo esquecida, a promessa não está sendo enterrada. Abraão, você não está enterrando Sara, você está plantando uma semente. Você não está enterrando o projeto, você está plantando uma semente. Eu estou falando para pessoas que pensaram que tinham enterrado os seus projetos, que pensaram que tinham enterrado os seus sonhos, mas Deus está dizendo: a semente na verdade estava sendo plantada, e eu continuo sustentando você. Não vai enterrar o meu projeto. Calma, que agora eu chego na parte mais linda. Sabe uma coisa? Eu não consigo passar pelo Antigo Testamento sem passar pelo Novo. Eu sei que vocês são uma igreja que amam a Bíblia, então fica atento comigo e vem comigo, que eu vou levar para vocês um lugar que eu sei aonde eu estou indo. Vem cá, vem comigo.
Abraão chegou em um lugar chamado Canaã. Qual o nome? Canaã. Canaã é a terra da promessa lá de Gênesis 12, que Deus disse que iria dar uma terra. Sabe de uma coisa? A primeira vez que você vê Abraão conquistando uma terra que tem a ver com a promessa é para colocar um sepulcro. Sara foi colocada dentro do sepulcro, mas eu também conheço alguém que um dia entrou dentro de um sepulcro. Eu conheço alguém que um dia entrou dentro de um sepulcro. Só que tem uma coisa: o primeiro pedaço de terra que Abraão conquistou, Sara está lá dentro do sepulcro. Agora o pedaço de terra que está conquistado para a igreja, Jesus não está mais dentro do sepulcro. Ele já tinha, era um sepulcro preparado para ela, mas o que Abraão viveu já era um prenúncio de algo maior. Abraão, você sofreu a dor de carregar a promessa, você conquistou um pedaço da terra da promessa, agora deixa com a graça. Jesus entra na história, sai de um sepulcro e mostra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Apocalipse, João viu em uma pátria, as ruas eram como de ouro. Canaã nunca foi sobre geografia, sempre foi sobre uma pessoa. O projeto não é sobre geografia, o projeto é sobre uma pessoa. Quando tentarem mudar o projeto, tentando colocar humanismo, tentando colocar coisas, Jesus sai do centro. E eu preciso entender que eu estou me movendo por uma palavra. Eu vou liberar uma palavra e eu encerro agora. Levante suas mãos para os céus. Jesus foi ferido em uma cruz. Jesus sangrou numa cruz. Jesus foi ferido no madeiro. Continua com as mãos para cima. Atos capítulo de número 1. Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas tem uma coisa: vocês só têm ministério porque eu saí do sepulcro. Agora a palavra profética chega para a sua vida e você celebra. Toda ferida que é sarada, o ministério é aberto. Toda ferida que é sarada, o ministério é aberto. Toda ferida que é sarada, o ministério é aberto. Toda ferida que é sarada, o ministério é aberto. Bate na mão de 3 pessoas e diz: a ferida está sendo sarada, o ministério está sendo aberto. Você vai vencer. Você vai passar por essa pior fase e você vai entender que o propósito é muito maior do que você, Abraão. O projeto é muito maior do que você. O que Deus colocou sobre a sua história é maior do que os seus medos. O que Deus colocou sobre a sua história é maior do que as suas ansiedades. O que Ele colocou sobre você é muito maior do que a dor que você pensa que vai carregar. Porque existe um propósito, existe uma promessa, existe uma aliança, existe uma identidade, existe uma voz. Ainda com as mãos para cima, eu vou ministrar uma palavra e eu quero que a banda venha comigo enquanto eu ministro essa palavra. Um novo tempo chega. A identidade não vai ser perdida do projeto. Quem deu a promessa e a voz é Jesus. Não é sobre uma geografia, é sobre uma pessoa. Enquanto vocês valorizarem essa palavra, enquanto vocês valorizarem essa pessoa, o projeto continua de pé. 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 A sua família não vai ser perdida no meio da dor. O projeto está de pé. O ministério não vai parar. O projeto está de pé. A chama que Ele acendeu não vai parar. Está de pé. O Senhor é quem te sustenta. O Senhor é quem te protege.
Você que está me assistindo por essa transmissão, é Ele quem tem sustentado os seus dias. Toda lágrima antecede um grande propósito. Continue de pé mesmo sendo caluniado. Continue de pé mesmo quando todas as portas estão fechadas, porque só você sabe a voz que você ouviu, só você sabe a palavra que você ouviu. Quem deu a palavra sustenta o projeto mesmo sem mapa. Ele está sustentando você. Quantos entendem que tem uma voz queimando no nosso coração? Aplauda Jesus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.